Venham a mim, todos os que estão sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Acabo de ler Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29. Imagine que você tenha que carregar sobre os seus ombros um peso, uma carga de aproximadamente 40 a 50 quilos, e tem que fazer uma caminhada longa com esse peso nos seus ombros. E no início você tem até um certo vigor, uma certa energia para levar esse peso, mas no decorrer da sua caminhada, você vai sentindo os seus passos se lentificando, é difícil trocar até passos pequenos e você vai tendo dificuldade e você vai ficando cansado ao levar aquela carga e você percebe que aquela carga está pesando demais, e você vai ficando quase sem forças, quase sem energia para caminhar. E você, por muitas vezes, pensa que vai desistir da caminhada, pensa que não vai conseguir cruzar a linha de chegada, pensa que não vai conseguir ir adiante, porque esse peso está grande demais, essa carga está pesando demais, e você considera a possibilidade de desistir, de não avançar em sua caminhada. Exatamente assim que acontece quando nós colocamos sobre os nossos ombros o peso das preocupações, das ansiedades, pesos das nossas ou de outras pessoas, de preocupação de outras pessoas, e nós trazemos tudo isso sobre nós, e esse peso todo vai nos lentificando, vai nos reduzindo a nada, vai nos fazendo desistir, vai nos fazendo considerar a possibilidade de abandonar tudo, porque nós não nos sentimos capazes de avançar com essa carga, com esse peso. Se nós olharmos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários personagens que carregaram as suas cargas. Vamos lá em Gênesis, olhamos para Adão e Eva, vamos perceber que eles carregaram a carga pesada do pecado. E além disso, tiveram como pais que trazer sobre os seus ombros a carga de um filho assassinado, de um filho assassino, e lidar com tudo isso, e trazer sobre os seus ombros essa carga. Quão difícil foi a carga de Adão e de Eva, lá no início. Se olharmos, avançando um pouquinho mais, vamos ver Moisés, que também carregou a carga da ingratidão, da incredulidade, da rebeldia, da idolatria de um povo que foi liberto pela forte mão de Deus, e que agora estava dando as costas para Deus. Pesada foi a carga de Moisés ao conduzir o povo ali pelo deserto, o povo de Deus sendo liberto da escravidão do Egito em direção à terra de Canaã. Se olharmos para Davi carregou a carga do seu pecado e as consequências de todos eles. Creio que Davi carregou uma grande carga, um grande fardo sobre os seus ombros. Se olharmos para o Novo Testamento, vamos olhar aquela mulher adúltera que foi arrastada, que carregou a carga de um estigma, de um rótulo, a mulher adúltera, e ela trazia sobre os seus ombros a carga daquele estigma do seu pecado. Se olharmos ainda no Antigo Testamento, vamos ver Elias, que carregou a carga de uma severa depressão, e as cargas da vida vão nos esmagando de tal maneira que muitas vezes nos sentimos ou nos colocamos na mesma situação de Elias. Pesa tanto, nos esmaga tanto, nos pisa tanto, nos faz desacreditar tanto que achamos que não vale mais a pena viver, não vale mais a pena prosseguir. E Elias se jogou debaixo de uma árvore dizendo: Deus, tira a minha vida, não suporto mais, esta carga está muito pesada, Se olharmos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, Paulo também tinha.
Paulo também tinha a sua carga sobre os seus ombros. Todos esses personagens bíblicos tinham as suas cargas. Eu tenho as minhas cargas, você tem as suas cargas, os seus fardos. Quais são os fardos que você carrega nesta manhã? O fardo de um casamento que não pulsa, um casamento que você olha e não tem coragem para desistir, mas ao mesmo tempo não tem coragem para avançar, e essa é uma carga sobre os seus ombros que você não suporta. É a carga da preocupação pela falta do trabalho, você perdeu o trabalho, está preocupado com o dia de amanhã, está ansioso quanto à maneira que você vai ter para alimentar os seus filhos, sustentar a sua família. Essa é a sua carga. Quais são as suas cargas? Todos nós temos as nossas cargas. É o seu casamento, é a sua família, é a sua saúde precária, isso preocupa você, é um vício que você tem escondido, secreto, e você não sabe muito bem o que fazer em relação a isso. Essa é uma carga tremenda sobre os seus ombros. É a sua vida financeira, é a sua vida espiritual. Quais são as suas cargas? É a pergunta que eu faço para você nesta manhã. Veja bem, a Bíblia, ela tem 3 maneiras de conduzir esse assunto. A Bíblia traz, pelo menos, 3 orientações a respeito das cargas da vida. A primeira orientação eu encontro no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 5, onde a palavra diz assim: porque cada qual levará a sua própria carga. Gálatas 6:5. Cada qual levará a sua própria carga. Isso quer dizer que existe uma vida que só você pode viver. Existe uma dor que só você pode sentir. Existe uma carga que só você pode carregar. Existe uma tristeza que só você vai ter que digerir sozinho. Existe um deserto que você vai ter que cruzar sozinho. Existe uma tempestade que você vai ter que enfrentar sozinho. Porque cada um levará a sua própria carga. Por mais que você esteja cercado de pessoas que te amam de verdade, com muita sinceridade, essas pessoas ao seu redor, elas poderão apoiar você, elas poderão orar por você, elas poderão acolher você nos momentos de dificuldade, mas essas pessoas não poderão levar essas cargas por você. Essas cargas são suas, esses desertos são seus, essas tempestades são suas, e só você vai poder viver. E talvez você me pergunte: mas por que Deus faz essas coisas? Porque muitas vezes Deus tem coisas que Ele deseja tratar pessoalmente, sem interferência de ninguém. E muitas vezes Deus conduz você para um deserto, e só você está nesse deserto. Você olha ao seu redor e não tem ninguém, e você olha ao seu redor, não tem recursos. Tudo aquilo que você confiava antes já não existe mais. Deus conduz-te você a esse momento, permite que você viva essas tempestades, porque Ele quer tratar com você, Ele quer tratar coisas específicas na sua vida, entre você e Deus. Ele não quer interferência de ninguém, Ele quer que você, e só você, veja o seu poder, veja a sua glória entre você e Deus, porque cada um levará a sua própria carga. Gálatas capítulo 6, verso 5. Mas aí nós encontramos, ainda no livro de Gálatas, a segunda instrução bíblica a respeito das cargas da vida, aquelas que olhamos muitas vezes e dizemos: eu não vou suportar, é pesado demais, eu acho que eu vou entregar os pontos, eu acho que eu vou jogar as toalhas, eu não vou conseguir prosseguir com essas cargas. A segunda instrução está em Gálatas, capítulo 6, verso 2, onde a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A segunda instrução é que nós devemos levar as cargas uns dos outros, ou seja, nós devemos procurar trazer alívio para aquelas pessoas que carregam aquelas cargas que podem ser compartilhadas. Muitas delas não podem, porque Deus conduziu assim, e Deus determinou assim, para que você viva só. Mas muitas outras, podem ser compartilhadas. E a Bíblia diz que nós devemos facilitar a vida daqueles que levam as suas
cargas. O homem da modernidade líquida tem uma carga muito grande já sobre os seus ombros, tem muita aflição, muita dor, muita preocupação, e não necessita que joguemos sobre eles mais carga. A ordem da palavra do Senhor nesta manhã é que nós carreguemos as cargas uns dos outros. Esta é a palavra do Senhor. Isso por quê? Porque existem cargas que só você pode carregar, mas existem pessoas que carregam cargas maiores que as suas, e você, além de carregar as suas, Deus vai capacitar você para também ajudar os outros a carregarem as suas próprias cargas. Eu me lembro de uma ilustração que está no livro do pastor John Maxwell, que escreveu Muitos se comunicam e poucos se conectam. Esse é o tema do livro, e ali, o título do livro. E aí ele conta uma experiência, diz que estava no gabinete pastoral muito atarefado, muito sobrecarregado com tantas coisas, não dava conta, e de repente ali, no meio das suas tarefas, aparece uma irmãzinha na porta do seu gabinete, sem marcar hora, sem avisar, e ele olha para aquela irmã dizendo: minha irmã, não está vendo que eu estou tão ocupado? Diga logo o que a irmã quer, porque eu estou muito atarefada, minha carga está muito grande. E a irmãzinha disse a ele: pastor, eu sei que a sua carga está muito grande. Eu sei que o pastor está sobrecarregado, é por isso que eu estou aqui, porque eu tenho algumas horas livres no meu dia, e eu estou aqui para ajudá-lo no que o senhor precisar. O que o senhor precisa? Quer que eu vá ao correio? Quer que eu vá ao banco? Quer que eu faça algum trabalho burocrático? Pastor, eu estou aqui para abençoar a sua vida, para aliviar a sua carga. E ele disse que foi uma das maiores lições da sua vida. E aí, de fato, todas as semanas, essa irmãzinha ia e fazia um monte de coisa burocrática e aliviou grandemente a sua carga. Esta é a instrução de Deus. Esta é a instrução de Deus. Eu me lembro, pastorei em uma igreja onde tinha um casal de pessoas idosas, e esse irmãozinho muito fiel ia para a igreja de carro, mas ele não tinha habilidade para cuidar do carro. Ele não tinha habilidade para limpar, para higienizar, e eu confesso para vocês que o carro dele andava muito descuidado, muito sujo. E aí, de vez em quando, eu chegava na casa desse irmão e dizia: irmão querido, pode me emprestar o seu carro por 2 horas ou 3? E ele, sem questionar: claro, meu pastor. E eu pegava o carro dele, com a ajuda dos meus filhos, nós lavávamos o carro dele, e aspirávamos por dentro, tirava tudo, limpávamos porta-mala, tudo, colocava perfuminho, papelzinho, tudo, e devolvia o carro para ele. Que alegria contagiante nos olhos desse irmão querido, porque e no começo ele me questionava: pastor, o pastor não pode fazer esse tipo de coisa. Digo: irmão, não me tire o privilégio de abençoar a sua vida, não me tire o privilégio de servir. E de vez em quando nós fazíamos isso, e dávamos muita alegria a esse irmãozinho querido. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver pessoas que têm cargas maiores que as nossas. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver pessoas que estão precisando de ajuda para carregar as suas cordas, as suas cargas. E o que você acha de começar a olhar além das suas cargas, as cargas das pessoas que estão ao seu redor? O que você acha de começar a procurar? O que você acha, você que tem algumas horas livres na semana, o que você acha de procurar alguém, de oferecer a sua ajuda voluntária a alguém, para aliviar as cargas dessa pessoa, para abençoar a vida dela? Esta é a orientação bíblica: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É isso que a Bíblia diz. E aí eu vou para a terceira instrução bíblica a respeito das cargas da vida, e essa nós encontramos em Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29, que foi o texto que eu li, onde Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A terceira instrução bíblica a respeito das cargas que nós carregamos é que nós devemos levar as nossas cargas a Cristo. Muitas delas viveremos sozinhos, outras podemos compartilhar, mas algumas outras serão tão grandes, tão profundas, tão importantes, que
Somente Cristo vai poder nos ajudar. Eu não sei quais são as cargas que você carrega, mas a instrução bíblica nesse terceiro passo é: leve as suas cargas ao Senhor Jesus Cristo. O que tem acontecido ao nosso redor com as pessoas? Estão todas muito cansadas, oprimidas, exaustas, porque todas essas pessoas amontoaram sobre os seus ombros cargas, fardos e mais fardos, a maioria fardos inúteis que são dispensáveis, e essas preocupações pelo dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, como eu vou morar, e todas essas preocupações têm tirado dessas pessoas a possibilidade, o tempo de colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, e com tudo isso elas empurram o Senhor Jesus para fora das suas vidas, e lutam sozinhas as suas lutas, e carregam sozinhas as suas cargas, e vivem sozinhas as suas dificuldades. Essas pessoas estão se enfraquecendo, essas pessoas estão se deprimindo, estão se angustiando. Por quê? Porque simplesmente no meio de toda a preocupação e angústia, elas se afastaram, elas não têm possibilidade de confiar em Deus, e com toda essa preocupação e angústia, sobrecarga e preocupação, elas expulsaram Deus de suas vidas. E a instrução última da palavra para mim e para você é que nós levemos as nossas cargas ao Senhor Jesus. Hoje nós vemos um aumento absurdo da indústria farmacêutica, um enriquecimento absurdo da indústria farmacêutica, vendendo tranquilizantes, remédio para dormir, remédio para depressão, remédio para ansiedade. Nós vemos ao nosso redor pessoas que têm carros mais confortáveis, casas maiores, mais confortáveis, viagens mais confortáveis, têm tudo e ao mesmo tempo não têm absolutamente nada. As suas vidas estão cheias da glória da civilização presente, mas estão vazias do Senhor, vazias das riquezas dos céus, vazias do calor do céu, vazias das riquezas da graça divina. Essas pessoas precisam trazer as suas cargas ao Senhor Jesus. Se você faz parte desse grupo, você precisa trazer a sua carga ao Senhor Jesus. Hoje nós vemos o crescimento absurdo da desonestidade, os vícios, o álcool, o cigarro destrói. O homem tenta de tantas e tantas maneiras preencher esse vazio da sua alma, aliviar o peso das suas cargas, mas não conseguem nada. As pessoas têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. Aprenderam tudo sobre a vida, menos como viver uma vida que vale a pena ser vivida. Se esse é o seu caso, se você lutou, se você conseguiu comprar um carro mais confortável, uma casa maior e mais luxuosa, se você conseguiu fazer viagens extraordinárias e você ainda não tem as riquezas dos céus, você não tem as riquezas da graça divina sobre a sua vida, e você não tem o calor dos céus aquecendo o seu coração, eu quero convidar você para ouvir as doces palavras do Senhor Jesus. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Se você olhar para Salmo 68, 19, a Bíblia vai dizer: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Certa vez uma senhora estava esperando carona na beira de uma estrada e passou alguém com um caminhão pequeno, e essa senhora estava com a carga sobre os ombros, mais ou menos 30, 40 quilos, e alguém deu carona porque percebia que essa senhora estava num sofrimento com aquela carga, e a senhora aceitou a carona e ela subiu
no caminhãozinho, e mesmo dentro do caminhãozinho, em cima do caminhão, ela continuava sustentando e carregando os seus 40 quilos, e de repente o condutor do caminhão, a pessoa cheia de generosidade, queria aliviar aquela carga, parou e disse: olha, coloque a sua carga no caminhão, tá? Para a senhora aliviar. Ela disse: não, moço, muito obrigado, o senhor já me deu carona, não precisa levar a minha carga não, deixa que eu continue carregando, deixa que eu continue carregando. Se você está em Jesus Cristo, você pode colocar sobre Ele todas as suas cargas. Ouça nessa manhã a doce voz do Senhor que diz: venham a mim todos os cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Só em Jesus você vai encontrar paz para o seu coração, alívio para o seu espírito, descanso para a sua alma. Venha a Jesus e venha descansar nele. É o convite que ele faz a você nessa noite. Eu quero orar com você, e logo depois dessa oração nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor, esse memorial que é a demonstração máxima do amor de Deus por todos nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de entendermos nessa manhã que muitas das cargas que vamos carregar, elas são nossas e não podemos dividir com ninguém, porque o Senhor deseja tratar conosco de maneira pessoal. O Senhor muitas vezes nos conduz a desertos e nos leva sós, para que não haja nenhuma interferência, para que possamos ouvir de maneira clara a Tua voz falar aos nossos ouvidos. E a minha oração nesta manhã, meu Deus, é que se este irmão que me ouve e me vê está vivendo uma situação assim, está carregando aquela carga que talvez seja mais pesada, aquela que ela não pode compartilhar com ninguém, é só entre ele e Deus, que o Senhor dê a ele a sabedoria para aprender todas as lições que o Senhor deseja ensinar através desse deserto, através dessa tempestade, através dessas cargas, porque o Senhor deseja tratar com ele pessoalmente. Ó Deus, dê a nós também um coração generoso, a tal ponto de separarmos horas da nossa semana, do nosso dia, para aliviar a carga de outras pessoas, porque embora a nossa carga seja mais pesada, a nossa dor seja a que mais dói, existem pessoas que têm cargas maiores que as nossas e vivem dificuldades maiores que as nossas. E a convocação do Senhor para mim e para os meus irmãos que me ouvem nesta manhã é que nós possamos carregar as cargas uns dos outros. Ó Deus, não nos faça olhar para isso apenas como uma teoria, mas nos ajude agora mesmo, no final deste sermão, desta mensagem, a olhar a minha agenda e separar horas para abençoar a vida de alguém, horas na minha semana para ajudar alguém a carregar as suas cargas. Essa é a instrução do Senhor. Mas por fim, nós te louvamos e te exaltamos, porque aquelas cargas que nós não podemos levar sozinhos e que ninguém pode levar conosco, nós podemos levar ao Senhor. Obrigado pela sua doce voz falando ao meu coração e ao coração dos meus irmãos essa manhã, meu Deus. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Venham encontrar descanso em mim. Obrigado, meu Pai, porque em Jesus Cristo que nos amou, nós podemos encontrar alívio para a dor mais intensa. Nós podemos encontrar alívio e descanso para a jornada mais difícil. Nós podemos encontrar tranquilidade para os nossos corações no meio da mais terrível tempestade. Isso nós podemos em Jesus. E por isso nós louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo e bendito nome, por Jesus Cristo, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, e que hoje vive à direita do Pai,
que hoje se apresenta como nosso Salvador e que um dia será o nosso juiz. Louvado, exaltado seja o teu nome, meu Deus, por Jesus Cristo, que traz alívio às nossas almas, que traz alívio às nossas almas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.